Fala, Carlão, no encontro das cooperativas aqui em Campinas. Olha, aqui só tem prateleira de cima. E a prova maior está aqui do meu lado, Marcos Ian, que abriu aqui esse encontro. Ô Marcos, tudo em ordem, cara? Tudo em ordem. Tudo Sempre ótimo. Um prazer falar com você, viu? Prazer imenso estar com você e com seus ouvintes aí. Escuta, me fala uma coisa. Que lição de casa que o Brasil precisa fazer de uma vez por todas para a gente chegar junto e aproveitar todas as oportunidades desse mercado lá da Ásia, que você conhece tão bem? Olha, eu acho que a lição é a mesma há pelo menos 20 anos que eu faço palestra. É a organização, entendeu? É uma coordenação maior entre as cooperativas para exportar, é uma coordenação setorial nos setores que são protegidos lá fora e uma coordenação com o governo para o governo se modernizar, acompanhar os tempos. Eu acho que é isso, porque quando você olha para a Ásia, é mercado infinito, as oportunidades estão lá. Veja, nesse momento tem uma crise de peste suína na China, eles vão abater 130 milhões de animais por causa disso. Isso é 4 vezes a produção de suíno do Brasil nesse momento, 4 vezes a produção de animais aqui do Brasil, né? O que a China hoje consome em um mês é o que a gente produz em um ano, certo? Então a oportunidade é gigante, só que a gente tem que se organizar para habilitar novas plantas, que só tem 11 autorizadas a entrar na China, plantas industriais. A gente tem que negociar, obviamente, acesso, por exemplo, a outros produtos, né? A gente tem aí oportunidades aí, por exemplo, no milho, no açúcar, em vários outros produtos que podem nos beneficiar, né? Temos agora essa oportunidade da soja também. Eu acho que é um momento que exige mais organização. Você trouxe uma fotografia aí, até eu estou chegando também de férias agora e estou escutando esse bafafá, crise de vaca louca, e aí a atuação da ministra Tereza Cristina me parece que foi perfeita nesse caso. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o Brasil, porque afinal de contas a gente precisa muito, não só de uma atuação técnica do Ministério da Agricultura, mas uma atuação, digamos, política e comercial que passa aí pelos outros ministérios, especialmente o de Relações Exteriores. Como é que você está vendo isso? Então, olha, eu acho que a ministra Tereza tem sido impecável, sabe? Ela tem feito as coisas que precisam ser feitas, ela foi à China no momento certo, aí, antecedendo a ida do Mourão e os encontros que o presidente Bolsonaro terá com o presidente Xi Jinping. Ela colocou a parceria e a solidariedade brasileira nesse momento da crise da peste suína na China. Ela falou da abertura de novas plantas, que é um assunto que nos interessa muito. Nós só temos 62 plantas industriais que entram na China e só 11 em suínos. Portanto, temos que abrir mais plantas, senão não vamos ter o acesso, né? Ela foi lá, tratou disso. Eu acho que essas plantas cedo ou tarde vão ser abertas. Eu não vejo problema nesse fechamento provisório que o Brasil fez por conta de um caso atípico lá de BSE, né? Por quê? Porque isso aí já foi contido, não tem nenhum risco. A documentação já foi enviada lá para a OIE, a OIE já autorizou e com a China a gente fez uma suspensão até que eles olhassem essa documentação. E eles precisam de carne bovina, porque se eles vão consumir 10 quilos per capita a menos de suíno por causa da crise, eles vão ter que aumentar em outras proteínas. E o que eles vão fazer basicamente? Basicamente peixe, frango e boi, certo? Peixe e frango eles já produzem lá dentro, agora o boi eles precisam comprar de fora. Então eu acho que o boi é um grande beneficiado desse problema no suíno. Nós também vamos ganhar no frango, também vamos ganhar lá no suíno, mas o boi é absolutamente necessário. Eu tenho certeza que a China não manterá o Brasil fechado por vários anos, como aconteceu da última vez. E deixa eu te falar uma coisa, você estava colocando ali na sua palestra, na sua abertura, dizendo que sempre existe muito bafafá, vai lá político, enfim, dessa vez vai? Olha, eu acho que a gente tem um problema que é o seguinte, nós somos muito eficientes na produção agropecuária. Quando a gente processa, nós já somos iguais aos nossos concorrentes. Quando a gente transporta, a gente é pior que eles. E na representação no exterior, existe uma imensa deficiência. Eu tive agora 4 anos vivendo na Ásia, andando por 12 países na Ásia o tempo inteiro. Eu vejo a Austrália, a Nova Zelândia, o Chile, o Peru, o Canadá, países que na agricultura são bem menores que a gente, todos eles presentes lá, com o seu governo extremamente ativo, inclusive com muitos adidos agrícolas, com assessorias e tudo, mas também com as associações empresariais. Né? E o Brasil, basicamente, tem a relação com as tradings aqui, mas não está presente lá na ponta.
Não está vendendo, não está se vendendo. Não está, na verdade, não está nem sequer conversando o tempo todo. O que eu fiz lá durante 4 anos foi fazer esse relacionamento em nome da BPA e da BIEC, que é Suínos, Aves e Boi, e da Única, que eu tinha sido presidente, que é o setor de açúcar e etanol. Mas eu creio que todos os setores exportadores hoje têm que estar na Ásia, porque a Ásia é o porto-destino do Brasil. Inexorável, é o casamento que não tem escolha, quer dizer, nós temos que casar com a Ásia porque é lá que está o grande consumo desse século. Né? Eu estava falando aqui com o Charles Tan, que é o presidente da Câmara de Comércio, falando que acabei de voltar numa viagem de férias agora, eu acho que 70% dos turistas que eu vi no Alasca e no Canadá eram chineses. Ele falou, olha, são 130 milhões que a gente exporta de turista, a gente não vem para o Brasil porque a gente nem sabe que o Brasil existe, né? Não, mas essa coisa lá do turismo é assustador. Você veja que até o cume lá do Everest hoje já tem fila, né? Teve gente que morreu agora recentemente lá porque formou fila lá no topo. Né? Outro dia aquele barco lá na Itália trombou em outros barcos de tanto turista que desembarca lá em Veneza. Então realmente o mundo é esse. E os indianos nem chegaram ainda. Né? Tem muito indiano pelo mundo, mas ainda não tem uma grande leva de indianos mais pobres viajando pelo mundo. E isso daí, na hora que for somado aos chineses que vão viajar, é muita gente. Mas é impressionante como eles enriqueceram nas últimas 2 décadas, é uma coisa palpável que dá para ver. Você não via isso de forma nenhuma, como disse o Charles, antigamente eram só japoneses. Né? Você sabe que não é só enriquecer no sentido da renda per capita. Existe também um movimento de migração do campo para a cidade. Na China, 280 milhões de pessoas deixaram o campo e foram viver na cidade e trabalhar lá nas indústrias. Portanto, é gente que vivia de subsistência em pequena propriedade e passou a entrar no mercado de consumo. Então, não é para menos que o grande mercado nesse momento é a China. Mas quando você olha para a Ásia, você tem também o sudeste da Ásia, que são 10 países crescendo a 6% ao ano. Você tem o sul da Ásia, onde está a Índia, que é o grande país lá do futuro, né? Quando a China deixar lá de crescer tanto, a Índia vai começar a crescer. Portanto, para a gente que vende essencialmente commodities agropecuárias, né? Alimentos, mas também fibras, né? Esse ano nós vamos ser o segundo exportador mundial de algodão. Né? Depois lá dos Estados Unidos, nós éramos o 4º. Nós dobramos a exportação em 2 anos. Então, eu acho que é fenomenal a oportunidade que o Brasil tem. O que falta é a organização interna. É a organização dos empresários, das associações de classe e do próprio governo e todos entre si. Quer dizer, a gente ainda vê muita coisa que pode ser feita em termos organizacionais. Maravilha. Ô Marcos, obrigado pela sua entrevista. Obrigado você. Fico super à disposição, conte comigo. Quando você precisar, estou à disposição. Sim. Agora eu estou lá no INSPER em São Paulo. Ah, é verdade, nós esquecemos de falar disso. Agora ele virou professor. Você virou professor do INSPER agora? Eu voltei a ser, né? A gente volta para as origens. Né? Eu já estou aí, já fiz muita coisa pela vida e achei que era hora de retornar um pouco para essa garotada e falar um pouco de agronegócio global, que é um assunto que eu tive a chance na vida de aprender, vivendo 10 anos fora. E agora é hora de poder retornar um pouco aí para essa garotada que precisa hoje se internacionalizar e ajudar o Brasil no processo da internacionalização. Né? Maravilha, você me convida, eu vou lá assistir uma aula sua. Vai ser um prazer. Um abraço, Carlão. Fala, Carlão, aqui com o Marcos Ianchi, direto do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, vai ficando por aqui.